Evangelho de João, capítulo 12, versos 44 a 50. Acompanhe com reverência a leitura da infalível palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versos 44 a 50. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Clamando pela iluminação do Espírito Santo. Ó Pai, nós desejamos ouvir, crer, obedecer, entender, amar a Tua palavra. E não podemos fazer isso de nós mesmos, mas podemos fazer isso pelo Teu Espírito Santo, que tão misericordiosamente e bondosamente nos assiste. Assim, Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei e renova em nós um coração que guarda, que obedece, que ama a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Instrui-nos, encoraja-nos, corrige-nos pela Tua palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, na semana passada falamos que Jesus é o Cristo. E falamos o que significa a palavra Cristo. Cristo é uma palavra grega, equivalente à palavra hebraica Messias. Cristo e Messias é a mesma coisa, em dois idiomas diferentes. O que isso significa em português? Ungido. Cristo é ungido. Então Jesus Cristo é o grande ungido de Deus. Toda vez que você lê a palavra ungido no Antigo Testamento, troque por Cristo. Toda vez que você ler Cristo no Novo Testamento, troque por ungido. Para você entender como a palavra de Deus é completa e como ela se explica a si mesma. Como ela falava do Cristo que viria e do ungido de Deus que veio. Este é Jesus. E há três figuras no Antigo Testamento que eram ungidas do Senhor: profetas, sacerdotes e reis. Quando Jesus Cristo vem, então, e é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o que o Novo Testamento está revelando é que Ele é o profeta, o sacerdote e o rei. De fato, não qualquer profeta, sacerdote e rei. Ele é o sumo profeta, o sumo sacerdote e o sumo rei. Este é Jesus. E esta compreensão não é novidade, ela é reconhecida pela igreja cristã desde os seus primórdios. Um pastor muito antigo da igreja, chamado Eusébio, ele era bispo em Cesareia, no ano 300 depois de Cristo, escreveu as seguintes palavras, eu peço licença para lê-las. Acerca dos profetas e sacerdotes e reis: todos esses têm referência ao verdadeiro Cristo, o Verbo celestial e divinamente inspirado, o qual é o único sumo sacerdote de todos, o único rei de toda a criatura e o único sumo profeta dentre os profetas do Pai. Eusébio, escrevendo 300 anos depois de Cristo. E esta compreensão é nossa, porque esta compreensão é da Escritura Sagrada. Esta é a palavra apostólica que nós temos. Nós somos a igreja apostólica, porque temos esta compreensão. E assim os nossos símbolos de fé falam também de Cristo neste tríplice ofício. É assim que a teologia se refere a Cristo Jesus, naquilo que Ele faz. Ele tem este tríplice ofício, o ofício de profeta, de sacerdote e de rei.
Este texto que nós lemos fala do primeiro deles. Este texto revela Cristo Jesus como o sumo profeta da parte de Deus o Pai. Profetas eram aqueles que revelavam o caráter e a vontade de Deus para o seu povo. E Cristo faz exatamente isso, de maneira final, de maneira perfeita. Cristo revela o Pai. Por isso, o título do sermão desta manhã é Cristo, o sumo profeta. Cristo, o sumo profeta. Do verso 44 ao verso 46, veremos que Cristo é o sumo profeta para os que creem. E do verso 47 ao verso 50, veremos que Cristo é o sumo profeta para os que não creem também. Então, em primeiro lugar, do verso 44 ao verso 46, Cristo é o sumo profeta aos que creem. Nós estamos diante de uma cena impactante do Evangelho de João. É a cena que divide o livro em duas metades. A primeira metade do capítulo 1 ao capítulo 12 é chamado de o livro das obras, ou o livro que revela Cristo Jesus realizando a sua obra diante dos homens para revelar a Deus o Pai. O último livro, de 13 até o capítulo de número 20, nós temos o livro da glória. De 1 a 12, Jesus fala publicamente sobre quem é o Pai. De 13 a 20, ele fala aos discípulos quem é o Pai. Ele revela particularmente aqueles que seriam o fundamento da igreja, os apóstolos, o que ele veio fazer. Intercede por eles e então sofre na cruz. O texto que estamos expondo faz exatamente essa transição entre essas duas metades. Ele é uma espécie de resumo, as últimas palavras de Cristo Jesus, públicas diante dos homens. E a passagem inicia narrando que Jesus clamou. Esse é um verbo raríssimo para descrever a Cristo Jesus. Jesus não clama, não exclama, não brada em alta voz, muitas vezes na Escritura Sagrada. Quando ele faz é porque o que está prestes a vir é muito, muito importante. E a chave para compreender estes versos está na palavra não em mim. Assim diz o verso 44, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus Cristo está revelando que ele não fala de si mesmo. Jesus Cristo está revelando que aquilo que ele está dando não é uma nova doutrina, não é algo que veio da sua cabeça, é algo que vem do Pai. E crer neste verso significa considerar verdadeiro. A ideia, então, do que Cristo Jesus está falando é: se você crê em mim, se você considera verdadeiro aquilo que eu falo, se você dá crédito àquilo que eu digo, você não está dando crédito a uma nova doutrina, você não está dando crédito à opinião de um homem, você não está dando crédito a algo que veio da minha cabeça, você não está dando crédito a uma coisa dentre muitas outras. Você está dando crédito, você está considerando verdadeiro aquilo que é palavra do Pai, palavra de Deus, não de homens. Assim, a ênfase é mostrar que Cristo, o sumo profeta, veio revelar o Pai. Se você considera verdadeiras as coisas que ele diz, você está acreditando naquilo que o próprio Deus está dizendo ao seu povo. A mesma ideia está presente no verso 45, mas com outras palavras. Agora diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E ver não significa mirar com os olhos apenas. Essas palavras ecoam o que João já havia escrito no capítulo 6, verso 40, que assim diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós jamais vimos com os olhos, miramos a Cristo Jesus. Essa promessa não é para nós, então? Claro que é. A ideia de ver é de contemplar o ser e as obras, observar com atenção e ponderar naquilo que está sendo revelado. Nós recebemos esta revelação não fisicamente, mas registrada nas Sagradas Escrituras, que não falham e não erram. Quando nós vemos o relato de Cristo Jesus
contemplamos, ponderamos e damos crédito a isso, nós estamos dentro destes que vêm a Cristo. Nós estamos sendo descritos neste verso 45. João já havia escrito lá no início do Evangelho, capítulo 1, verso 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A ênfase novamente está em revelação. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Mas ninguém jamais viu a Deus. Sim, mas quem vê a Cristo, quem contempla a Cristo, quem pondera a Cristo naquilo que Ele faz e naquilo que Ele é, está contemplando Deus. Está recebendo revelação de quem é Deus, no seu caráter e nas suas obras. Cristo é, como Paulo diz, a imagem do Deus invisível, e como o autor aos Hebreus diz, a exata expressão do seu ser. Cristo não faz nada de si mesmo. O que Ele faz é revelação do que o Pai faz. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o caráter de Deus e as obras do próprio Deus. E assim o verso 46 encerra esta primeira sessão, descrevendo a revelação que Cristo faz como uma luz. Eu vim como luz para o mundo. Já falamos em outras oportunidades. Quando o Novo Testamento fala sobre luz, precisamos retornar ao texto da criação e à revelação de Isaías acerca da nova criação. Compare o que Jesus está falando no verso 46 com o que Isaías profetiza no capítulo 60. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, falando de Jerusalém, aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A ideia da luz é a ideia da manifestação do caráter e das obras de Deus como Salvador de Israel. Jesus veio como luz, Ele veio como a luz da nova criação, a luz da salvação sobre o seu povo. E qual é o propósito de Ele vir como luz? Ele mesmo explica no final do verso 46. A fim de que significa com o propósito de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E o verbo permanecer aqui é significativo. Ele significa que todas as pessoas estão em trevas. É isso que nós herdamos dos nossos pais: pecado e trevas, morte. Mas aquele que crê em Cristo não permanece nas trevas, ele sai das trevas e vem para a luz. Quem não crê, por consequência, permanece em trevas. Mas aquele que crê vai para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é verdadeiramente o sumo profeta aos que creem. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso precisa mover o seu coração. Você conhece a Deus. Você não merecia conhecer a Deus. Você, em Adão, escolheu não conhecer a Deus. As obras da criação, claro, revelam claramente a existência de um Deus todo-poderoso, muito sábio, e são suficientes para condenar todas as pessoas, porque elas sabem que esse Deus existe e não têm interesse por Ele. Pelo contrário, fazem aquilo que Ele reprova. Então, nesse sentido, todo mundo sabe que Deus existe, ainda que sufoque isso pela própria injustiça do seu coração. Mas a revelação de Cristo Jesus não é esta revelação geral das obras da criação. É uma revelação especial. É uma revelação que vem mostrar o caráter salvífico de Deus. Vem mostrar que Deus quis ser misericordioso com pecadores. Que Deus quis salvar aqueles que não mereciam salvação. Que Deus quis colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, e lutar contra as trevas, e vencê-las pelo seu próprio braço. E Ele fez isso em Cristo Jesus. Cristo revela um Senhor que não é só o Todo-Poderoso Criador, inatingível, mas é o Senhor que está perto, que deseja demonstrar misericórdia ao quebrantado, ao contrito de coração, aquele que reconhece ser pecador, miserável, que jamais poderia alcançar a Deus e muito menos fazer boas obras suficientes para que Deus o aceitasse. Este conhecimento de Deus, especial, singular, chegou até
você, até mim, até nós. Isso é maravilhoso. Você não merecia conhecer a Deus. Você nunca fez nada para conquistar o conhecimento de Deus. Deus veio e se deixou conhecer. E nos conhece também. Isso deve mover o nosso coração. Isso deve nos atrair a Ele. Isso deve nos fazer querer viver mais para Ele. Assim como Cristo. Porque como Cristo revela perfeitamente quem é o Pai, e todos nós queremos ser imitadores do Pai, então agora nós temos a Cristo Jesus para imitar. Se nós imitamos a Cristo e Cristo revela perfeitamente quem é Deus, quando nós imitamos a Cristo, estamos imitando o próprio Deus. Estamos fazendo aquilo que fomos criados para fazer. Já vimos em sermões anteriores, nós fomos criados à imagem de Deus. Isso não significa só que nós somos parecidos no nosso ser com Deus. Isso significa que naquilo que fazemos, devemos ser parecidos com Deus. Nunca fomos assim. Cristo foi assim. Por nós e em nós. Porque agora, unidos a Ele, nele, nós podemos agradar a Deus. Em Cristo, nós podemos agradar a Deus, imitando a Ele, da maneira perfeita como Ele revelou quem é o Pai. Nós podemos imitar a Ele. E assim também, com as nossas boas obras, revelarmos o caráter de Deus, ainda que imperfeito, àqueles que ainda estão em trevas. Jesus é o padrão da nossa conduta e da nossa moral. Jesus é o padrão a ser imitado. E quando nós paramos para pensar nisso, nós entendemos que o sofrimento não é algo tão absurdo assim. Você é imitador daquele que veio como servo sofredor. E se você imita o servo sofredor, o sofrimento é uma expectativa muito natural para a sua vida. Às vezes a gente tem medo da dor. Mas o fato é que vai doer. Vai doer imitar a Cristo. Ou você acha que não vai doer quando você estiver no seu trabalho e você vira as pessoas fazendo falcatruas e crescendo nessas falcatruas, e você não, porque você resolveu imitar a Cristo. Você acha que não vai doer? Você acha que não vai doer quando você está lá na escola e você vê os seus amigos tirando 10 porque eles colam na prova e você tirando 6,5? Vai doer. Você acha que não vai doer quando você tiver que perdoar aqueles que fazem o mal contra você, porque Cristo te perdoou e não porque eles merecem o seu perdão? Claro que vai doer. Vai doer. Tem que doer. Porque nós somos imitadores do servo sofredor. Porque é isso que nós aprendemos de Cristo Jesus. Porque é assim que Cristo Jesus revelou quem é o Pai. Como que a gente pode enfrentar isso? Tendo a consciência de que nós estamos em Cristo, e se nós imitamos a Ele, então significa que nós estamos nele. E nele nós herdaremos toda a terra no último dia. Ainda que isso nos tire tudo que nós amamos e agarramos neste mundo. Não é assim que fala o hino de número 155? No finalzinho dele, Castelo Forte. Se temos de perder família, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Cristo é o sumo profeta do Pai, e nós devemos imitá-lo e confiar nele, porque no último dia reinaremos com Ele. Os versos 44 e 46, então, nos ensinaram que Cristo é o sumo profeta aos que creem. E esse é o tema da passagem, Cristo é o sumo profeta. E agora, nos versos 47 a 50, veremos que Cristo é o sumo profeta também aos que não creem. Até o verso 46, Jesus só fala a respeito de quem crê. Quem crê em mim, quem me vê a mim, eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim, crentes. A partir do verso 47, a tônica muda. Cristo fala a respeito daqueles que não creem. No verso 47,
Quem não crê é aquele que ouve as palavras e não as guarda. Guardar significa obedecer. Os que não creem são aqueles que ouvem as palavras de Jesus e não as consideram verdadeiras. E por isso não obedecem. Jesus é o Filho de Deus, o Rei. Quem que vai desobedecer o Rei do universo? Tem que ser muito maluco para isso, né? Não. Esse é o estado natural de todo ser humano caído. Desobediente ao Rei do universo. E aí qual é a expectativa? O Rei do universo foi desobedecido. Ele vai lá e ele vai destruir, né? Mas Cristo fala no verso 47, eu não o julgo. Como assim? Como assim, Jesus? Julgar aqui significa condenar. O Senhor não vai condenar? Como é que o Senhor não vai condenar? Ele está desobedecendo o Rei do universo. Cristo explica. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Irmãos, e como esse verso é mal compreendido? Esse verso é usado por muitas pessoas que dizem, olha só, está vendo? Jesus não condena ninguém, Jesus não condena nada, Jesus aceita tudo, Ele ama todo mundo, Ele recebe todo mundo. Não é esse o sentido do texto. É só continuar a ler. Só continuar a leitura. Cristo não está dizendo que essas pessoas não receberão condenação. Cristo está dizendo que, na sua primeira vinda, Ele não veio para a condenação, Ele veio para a salvação. Ele veio como servo sofredor. Na sua primeira vinda, Ele veio para revelar quem é o Pai e sofrer obedientemente até a morte e morte de cruz, para morrer no lugar de pecadores, a fim de que eles que mereciam a morte agora recebam de graça a vida eterna de Deus. Cristo veio para a salvação, não para julgamento. Mas isso não significa que não vai ter julgamento. Continua lendo o texto. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, tem quem o condene. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então agora aqueles que não creem em Jesus são descritos como aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que não recebem as palavras de Jesus. Jesus veio para revelar quem é o Pai. E aqueles que não creem dizem, não veio não, você é só um homem qualquer. Você é só um homem qualquer. O que você fala, tem coisa boa, tem coisa ruim. Não recebem as palavras de Jesus. Pois bem, eles têm quem o julgue, eles já têm quem o condene. É a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus, revelada em Cristo Jesus, os condenará no último dia. O fato de eles rejeitarem Cristo Jesus como sumo profeta não faz Jesus deixar de ser o sumo profeta. Não é porque Jesus não os condenou naquele momento que eles não serão condenados no último dia. Pelo contrário. O fato de eles rejeitarem Cristo Jesus como sumo profeta será o artifício usado para os condenar no último dia. A própria palavra que Cristo Jesus proferiu, revelando-se como Deus, como Filho de Deus, como um com o Pai, esta palavra os condenará no último dia, porque eles não a amaram, eles não a receberam, eles não a obedeceram, não confiaram nela. Isso que se tornou salvação para nós, se tornará em condenação para todos os que não creem. O verso 29 começa com a palavra porquê, ou seja, Cristo está dando uma razão. Qual é a razão? É como se ele estivesse respondendo a seguinte pergunta: por que a sua palavra tem tanta autoridade assim para condenar no último dia? Você não condena, mas a sua palavra condena no último dia? Que autoridade é essa? Por que você diz isso? E a resposta de Jesus nos versos 49 e 50 pode ser resumida da seguinte maneira: porque as palavras não vêm de mim, porque as palavras vêm do Pai. Não são minhas palavras, são as palavras de vida eterna que vêm do próprio Deus. É por isso que elas têm poder para condenar, porque aquele que não crê em mim não crê em Deus, porque aquele que me rejeita, rejeita o Senhor. Exatamente o contrário do que havia na primeira parte. Na primeira parte é uma parte de conforto.
para os crentes: se você crê em mim, você creu em Deus, você sabe tudo que é verdade, você está tranquilo, você está em paz com Deus. A segunda parte, para trazer terror àqueles que não creem em Cristo, porque se eles não creem em Cristo, eles não creem em Deus, porque é Deus quem falou por meio dele. Cristo não fala de si mesmo. Aliás, de si mesmo é uma expressão que aparece muitas vezes em João. João registra que Jesus falou o seguinte: nada faço por mim mesmo, não vim de mim mesmo, não glorifico a mim mesmo e agora não falo por mim mesmo. A ideia é que Jesus não está fazendo as coisas da própria cabeça. Ele não é um rabi como qualquer outro. Ele é a revelação máxima de Deus. Ele faz aquilo que Deus ordena que ele faça. Ele fala aquilo que Deus ordena que ele fale, porque ele foi enviado pelo Pai. E é o próprio Pai quem o glorifica. Jesus é o sumo profeta. É a suma revelação de quem é Deus. Rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Não existe ninguém que possa dizer: eu amo a Deus, mas não adoro a Cristo Jesus, porque essa pessoa é mentirosa. Só é possível compreender quem é Deus salvificamente e amá-lo se for em Cristo. Jesus resumiu no final do verso 50: as coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. E o começo do verso diz que essas palavras de ordem do Pai são vida eterna. Então está aí a grande razão de condenação dos ímpios. Quando Cristo vem e fala, Ele está oferecendo vida eterna para você. Se você diz: não quero, então no último dia Deus vai dizer: pois muito bem, receba exatamente o que você queria então. Não é isso que você queria? Você não queria ficar longe de mim? Você não queria não dar crédito à minha palavra? Você não escolheu a morte em vez da vida? É isso que você vai receber. Falamos isso ontem aos adolescentes na reunião da FANOC. Este é o grande juízo de Deus em toda a Escritura Sagrada: dar ao pecador exatamente aquilo que ele pede. Ele pede para ficar longe de Deus. Eu não quero o Senhor. Eu não quero alguém mandando em mim. Eu não quero alguém dizendo o que eu tenho ou não tenho que fazer. E no último dia ele vai receber a sentença: aquilo que você pediu a vida inteira, agora é seu. Você vai ficar longe de mim para sempre. Longe da minha presença abençoadora, confortadora, para sempre. Mas isso é juízo, isso é condenação. Amados, existe uma frase relativamente famosa no Brasil, na boca dos ímpios. Ela ficou mais famosa ainda uns 3 anos atrás, quando saiu dos lábios da Bruna Marquezine. Ela falou assim em um podcast: Jesus é maneiraço, mas o fã-clube dele é que estraga o rolê. Traduzindo para a nossa linguagem, Jesus é um cara bom, mas a igreja vale nada. A igreja não entendeu. A ideia por trás da frase é que Jesus não tem nada para falar contra Jesus. Jesus é um cara super 10. É a igreja que não entendeu o que Jesus queria. É a igreja que não sabe imitá-lo. É a igreja que não entendeu quem ele é de verdade e o que ele falou de verdade. O problema é que Jesus nunca falou que ele era um cara legal. Jesus nunca falou que ele era um rabi descolado, que tinha umas palavras muito interessantes contra o establishment religioso da época. Jesus nunca falou isso. Jesus falou que ele veio para revelar quem é Deus. Ele veio para dizer que ele é o Filho de Deus. Então, um ímpio falar um negócio desse é uma contradição absurda. Dizer que Jesus é um cara legal, que falou coisas excelentes, é dizer que ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, então ele é o Filho de Deus, ele revelou perfeitamente quem é Deus, e se você não crê nele, você vai ser condenado por isso no último dia. Os ímpios não entendem isso. Os que não creem não entendem isso. E a gente deve falar para eles: querido, escolhe. Ou Cristo é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, e você deve adorá-lo e servi-lo com toda a sua vida, porque ele é seu dono, ou ele é um lunático, ou ele é maluco, e você deve condená-lo como tal. Escolhe.
De fato, essa é a escolha que todos devem fazer. Ou Cristo é o Filho de Deus e é digno de toda adoração, de todo louvor, eternamente para sempre. Ou o que ele falou é mentira. E se o que ele falou é mentira, então ele não é digno de ser acreditado. Essas são as duas respostas possíveis. Uma conduz à vida, são os que creem nele. E a outra conduz à morte, são os que rejeitam a ele. Essa é a grande escolha que eu, você e todo mundo precisa fazer. Ou Cristo revela perfeitamente o Pai, ou ele não é nada. Em conclusão a este sermão, eu gostaria de trazer algumas aplicações a esses dois públicos a quem Cristo destinou essa mensagem. Primeiro, a você que crê, a você que escolheu a vida. Cristo é o sumo profeta. Ele revelou perfeitamente quem é o Pai. Foi Ele quem revelou. E nós temos a sua revelação na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus, a única palavra de Deus. Não tem outra, não tem outro livro, não tem outro documento, não tem outra revelação profética, não tem outra igreja que possa dizer o que é verdade. Só a palavra de Deus é a verdade. E isso nos distingue de todos, dos católicos romanos, dos espíritas, dos mormons, testemunhas de Jeová, nada mais. Só a Bíblia, só a palavra de Deus. Esses somos nós. E você precisa sair daqui confortado, porque você creu na verdade. O mundo vai rir da sua cara. O mundo vai dizer que você é o problema do mundo. A sua religião é o problema do mundo, que você não entendeu quem é Cristo Jesus. Fique tranquilo, você entendeu perfeitamente quem é Cristo Jesus. Você entendeu perfeitamente que Ele é o sumo profeta, a revelação máxima do Pai. E você por isso o ama, você por isso o adora, você por isso o imita e o segue. Fique tranquilo. Cristo Jesus falou que as suas ovelhas ouvem a sua voz e Ele as conhece. Ele lhes dá a vida eterna e elas jamais perecerão. Elas estão na sua mão e da sua mão ninguém pode arrebatar. Continue amando a Cristo. Continue obedecendo a sua voz revelada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, porque Cristo é verdadeiramente o sumo profeta. E agora uma palavra àqueles que não creem. Cristo é o sumo profeta. Você não pode simplesmente olhar para ele e dizer, um bom mestre, um rabi legal, gente boa, falou coisas muito interessantes. Você não pode pensar que ele ensinava a mesma coisa que Buda, Confúcio, Allan Kardec ou Maomé. Jesus afirmou ser Ele mesmo a revelação perfeita de quem é o Pai. O Filho de Deus, o único caminho, a porta estreita, o sacrifício pelos pecados das suas ovelhas. Jesus é singular e requer adoração exclusiva. Essas são as suas palavras que vêm do próprio Deus, o Pai, e você precisa tomar uma decisão. Ou Ele é o Filho de Deus e você o considera como Deus, ou você o considera como lunático, apesar de quem Ele é. E a sua decisão irá implicar na decisão que o Pai proferirá sobre você no último dia. O próprio Deus disse, este é o meu Filho, ouçam-no. A sua ressurreição, atestada por centenas de testemunhas oculares, a ressurreição pela qual os discípulos entregaram a sua vida, crucificados e queimados na igreja primitiva e até hoje, comprova que Ele é o Filho de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Quer um conselho? Vou deixar o conselho do Salmo 2 para você. Salmo 2, no final, diz algo, palavras semelhantes às seguintes. Seja sábio, seja prudente, beije os pés do Filho de Deus, submeta-se ao Filho de Deus, para que Ele não se irrite contra você, porque muito em breve a sua ira se inflamará. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Ele que é o Cristo, Ele que é o ungido de Deus,
ele que é o sumo profeta. Para encerrar este momento, então, de edificação e de exposição,